Olá, boa noite para você que acompanha as redes sociais do portal Real Publicação. Hoje nós vamos encerrar nossa série de lives com os candidatos à Prefeitura de Igarapé e nós vamos fechar com o professor Wellington. Boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Yasmin. Boa noite a toda a equipe aqui do Real Publicação. E boa noite, meu povo de Igarapé. Estou aqui à disposição de vocês para mostrar um pouco das nossas propostas enquanto candidato a prefeito, enquanto pessoa que está intencionada a fazer o melhor para essa cidade que eu tanto amo há 43 anos. Professor Wellington, vamos começar falando da candidatura. Como foi a decisão entre você e o Caio Campos, dois vereadores, para chegar a disputar essas eleições, o senhor enquanto prefeito e ele enquanto vice? Yasmin, muito boa sua pergunta. Eu e o Caio eu conheço há muitos anos, tive a oportunidade de ser colega de trabalho da mãe dele, que também é professora, e nós, em 2017, assim que nós assumimos lá a nossa função enquanto vereadores no município, nós percebemos que lá na Câmara a gente teria que unir muito as nossas forças para alcançar os nossos objetivos. E como nós dois planejávamos sermos candidatos a prefeito, nós combinamos a nossa chapa em 2017. Então a gente já tinha esse acordo, a gente só definiria um tempo adiante quem seria o candidato a prefeito e quem seria o vice. E nós decidimos isso agora em maio, mas a gente tinha a convicção que a melhor chapa para concorrer à eleição e a melhor composição para fazer o melhor para a nossa cidade seria eu e o Caio. Inclusive peço desculpa a vocês, a quem está nos assistindo. O Caio está no outro compromisso, ele está fazendo uma reunião lá no Vale do Amanhecer, por isso não está aqui presente. Então, Yasmin, a minha intenção, juntamente com o Caio, é de compor uma chapa visando a maior entrega possível do nosso potencial, das nossas intenções para o município de Igarapé. Eu acho que foi uma forma também para a gente demonstrar para a cidade o que é que nós esperamos da política municipal. Porque nesse momento agora de pré-campanha, agora nós entramos na campanha, nós acreditamos que o eleitor ele vai avaliar todos os cenários. Hoje a gente sabe que as redes sociais levam a informação imediata a todo o cidadão do nosso município. Então a gente já pede isso desde já para que os nossos eleitores avaliem as composições de chapa de prefeito e vice. Como é que foram feitas essas alianças? Qual que é a expectativa de objetivo quando você forma uma chapa? Então eu e o Caio, nós dedicamos ao máximo o nosso trabalho enquanto vereador, foram muitas conquistas enquanto vereadores, e nós tínhamos esse compromisso, para chegar nessa definição que, graças a Deus, embora aí a gente sabe que outras pessoas tentaram alguns investimentos, algumas atitudes para tentar desconstruir isso que eu e o Caio construímos, mas Deus está acima de tudo, Deus, os olhos de Deus estão em todo lugar, então a gente conseguiu chegar até agora e, se Deus quiser, chegaremos também à vitória no dia das eleições aí, a partir de janeiro estaremos à frente do município. Ok, professor Wellington, o senhor foi eleito vereador, assim como o vice Caio, inclusive o senhor foi presidente da Câmara Municipal de Igarapé, então hoje, caso o senhor seja eleito, qual a área precisa de uma atuação, digamos assim, prioritária ou urgente no município? Olha, Yasmin, o nosso município, ele é um município que fica até difícil da gente identificar uma área que precisa de uma atenção especial. Nós acreditamos que tem pessoas que precisam de uma atenção especial. Portanto, o lema da nossa campanha é governar para quem precisa. Por que governar para quem precisa? Todo mundo precisa, mas tem prioridades. Então nós hoje temos a consciência que o município, se você me permite, eu vou fazer uma analogia. Vamos supor que uma família tem 3 filhos. E aquele pai, aquela mãe dos 3 filhos, ele escolheu um filho para dar uma atenção especial. E para aquele filho, pagou escola particular, pagou curso de inglês, pagou viagens. Para os outros 2 filhos, eles esqueceram. Então, infelizmente, a gente vê que ao longo dos anos aqui em Igarapé,
de certa forma, essas atitudes foram tomadas no município. Hoje, por exemplo, nós temos tudo centralizado aqui ao entorno do centro da cidade. Todos os equipamentos educativos e culturais estão aqui no centro da cidade. E os bairros? Nós temos 150 quilômetros de rua sem pavimentação no município. Será que nós temos que deixar pessoas em situações ruins e pessoas em situações ótimas? Ou dá para a gente fazer um meio termo e deixar todo mundo pelo menos confortável? Então eu acredito que, como eu disse no início, nós temos várias situações que nós temos que dar prioridades. Mas eu acredito que a nossa consciência pode ser observada lá no nosso plano de governo. A prioridade da nossa administração é humanização. Nós temos que pensar em pessoas. A administração pública, ela não pode ser simplesmente robotizada, não pode ser uma máquina. Ela tem que pensar e ela tem que estar em contato com o cidadão o tempo inteiro, porque o ser humano é diferente um do outro. O ser humano muda todos os dias. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Sim, e a educação, que o senhor tem uma longa experiência na área. Aqui em Igarapé, quais pontos são positivos, na sua opinião, e quais precisam ainda melhorar? Muito bom. Eu acho que o grande ponto positivo que nós temos na educação de Igarapé são os profissionais que trabalham na educação e o nosso aluno, que é o nosso principal objetivo. Não é tudo que se pensa na educação, você tem que pensar no seu objetivo, que é o aluno. Então eu destaco isso aqui. Nós temos uma categoria de educadores, e quando eu falo educadores, eu me refiro a todas as pessoas que estão envolvidas na educação, não só o professor, o pedagogo, a pessoa que trabalha fazendo a merenda, que trabalha limpando a escola, que trabalha no portão, são todas pessoas que eu considero como educadoras. Então eu acredito que esse é o ponto mais positivo que nós temos. O que nós precisamos avançar? Eu vou falar de alguns eixos, Nós temos 14 eixos dentro do nosso plano de governo, e um deles é a educação. E eu não vou falar aqui daqueles clichês que nós estamos acostumados em época de campanha, Hoje existem muitos clichês. Falar de educação, de saúde, isso é obrigação. Então nós temos hoje que melhorar. Eu vou citar alguns tópicos, se tiver tempo eu falo mais detalhadamente. Você pode falar qual a sua principal proposta, talvez, para essa Isso. Uma das nossas principais propostas. Nós vamos criar um cartão do estudante, onde o município vai acompanhar a vida do aluno do pré-natal ao primeiro emprego. É uma proposta. Nós também temos uma outra proposta que nós chamamos de comunidades educadoras. Nós não estamos tirando um coelho da cartola. Isso é uma experiência que foi feita na cidade do México, que era a cidade mais vulnerável ao tráfico de drogas, que era comandada pelo Pablo Escobar. Então, esse programa das comunidades educadoras, nós vamos ter profissionais integrados da saúde, do social, da educação, porque hoje, gente, 84% das crianças que apresentam déficit de aprendizagem, o problema não está na criança, o problema está na família. E o professor que já carrega uma sobrecarga de trabalho muito grande, às vezes o professor que tem 30 alunos numa sala, ele não consegue identificar todos esses problemas. E esse aluno vai ficando ali aquém do esperado, Então esse programa vai fazer o quê? Quando o professor, o pedagogo, identificar esse aluno na sala de aula, ele vai levar para esse núcleo e esse núcleo vai visitar a família. Porque talvez esse menino está vindo para a escola, ele não está aprendendo, porque ele está vindo para a escola com fome. Talvez ele está sofrendo maus tratos em casa. Talvez a mãe ou o pai não tem condição de ajudar nos deveres de casa. Talvez também são semi-alfabetizados. Tá? É uma outra proposta. Uma outra proposta também que nós temos, muito interessante. Geralmente, Yasmin, aqui no município, não sei se você tem esse conhecimento, o aluno, ele estuda nas escolas municipais até o 5º ano do ensino fundamental. A partir do momento que ele vai para o 6º ano, infelizmente esse aluno é esquecido. Parece que ele passa a não ser mais cidadão do município só porque ele foi para a escola estadual. Então nós temos também uma proposta, principalmente através desse cartão do estudante, de acompanhar esse aluno. E quando ele chegar lá no ensino médio, nós temos uma outra proposta também, que nós vamos criar um vestibular municipal. O que vai ser esse vestibular municipal? Esse aluno vai ser avaliado no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano. Acredito que muitos sabem que nós temos aqui no município hoje 4 instituições de ensino superior. Tem gente que não sabe.
Então nós vamos firmar um convênio com essas instituições e esse aluno que terminar o ensino médio, que não conseguiu ir para a federal, que não conseguiu ir para outra escola particular, ele vai, através desse convênio, estudar nas instituições que nós temos no município. E com isso nós vamos fortalecer essas instituições. Nós vamos valorizar as instituições que estão aqui. Como é que está meu tempo aí? Não, está ok. Agora vamos pular aqui para um assunto saúde. Uhum. A saúde pública, que grande parte da população de Igarapé hoje depende dela. Quais são as propostas para melhorar e, por exemplo, para diminuir o tempo na fila de espera? Como eu disse, né, gente? Saúde é o calcanhar de Aquiles de qualquer administração. Então, hoje aqui em Igarapé, a gente sabe que a gente tem que avançar muito. E os dois problemas que nós temos aqui mais sérios é justamente esse. O primeiro, essa questão dessa fila, né? Dessa fila de espera. A gente tem pessoas aí que esperam há 8 anos por uma cirurgia ortopédica. Quantas pessoas já nos relataram que solicitou ali um exame e quando o profissional lá ligou para avisar que o exame tinha sido marcado, a pessoa já tinha morrido. Então a gente não pode entender saúde como uma fila indiana. A pessoa não pode entrar na fila simplesmente por uma ordem de chegada. Essa fila tem que ser por prioridades, né? Então, hoje a gente entende também que nós temos que fortalecer o atendimento básico na saúde. As UBS, né, no município hoje, elas foram implementadas, que é um programa aí que vem do governo federal, para reduzir os atendimentos de urgência. E hoje nós sabemos que aqui no município, 70% dos casos que vão para a UPA teriam que ser resolvidos nas UBSs. E a gente tem que corrigir o problema das UBSs. É notório, todo bairro que nós vamos, quando você pergunta para a pessoa como é que é o atendimento da UBS, eu chego lá na UBS 10h30 da manhã e a resposta que eu tenho é que o acolhimento já acabou, que eu tenho que ir para a UPA. As próprias pessoas da UBS estão encaminhando as pessoas para a UPA. Então, isso não pode continuar acontecendo. Outra coisa que nós temos também como proposta, flexibilizar o horário de atendimento das UBSs. Isso já acontece em Itabira, já acontece em outros municípios. E o que é bom em outros municípios, a gente tem que trazer para cá. A gente não tem que ter vergonha de copiar o que funciona. Então, a nossa ideia, vou citar um exemplo aqui, ó. Eu moro no Resplendor. Nós que moramos, né, aqui em Igarapé, a gente fala da BR, do outro lado da BR. Nós que moramos no Resplendor, na Roseira, no JK, no Cidade Nova, no Candelária, no Ouro Preto, Nova Esperança, esse lado de lá sempre foi muito esquecido. Hoje nós temos uma UBS no Resplendor que tem uma estrutura física boa, mas que tem que ser melhor utilizada. Então a nossa intenção é estender esse horário de atendimento na UBS e talvez, se a gente puder, chegar até ter um plantão 24 horas numa UBS que esteja do lado de lá da BR. Porque imaginem, quem mora lá no bairro Aparecida e a criança passa mal de madrugada, a pessoa não tem um carro, como é que ela vai para a UPA? Pessoa que mora no Resplendor, como é que ela vai para a UPA sem horário de ônibus? E ela não tem um carro para levar a pessoa que está passando mal. Então, é outra proposta, né? Porque a gente tem que trabalhar com o pé no chão. Eu tive uma professora que me falava que a gente tinha que ter a cabeça nas estrelas, mas o pé no chão. Se eu falar de entrega de medicamento em casa, eu acho que isso é abusar um pouco da inteligência do cidadão. Porque não tem um medicamento nem lá na farmácia para ele buscar. Se tiver um medicamento na farmácia, eu tenho certeza que ele busca. Então, eu falar que de entrega de medicamento em casa, eu acho que, né, falta um pouco de conhecimento da realidade do povo de Igarapé, que às vezes não tem um medicamento lá na farmácia que custa R$3 e ele não tem dinheiro para comprar. Entendi. Caso o senhor seja eleito, tem uma questão aí muito séria que é a pandemia. Né? Nós ainda não temos remédio, não temos vacina. Como dar sequência a essa questão aqui no município? Gente, eu até quero pedir desculpa porque eu falo muito rápido, porque eu sei que 1 hora é pouco, né? Então vocês vão me desculpando aí. Olha só, a questão da pandemia, eu até estou brincando que tem lugar aí que o pessoal já está achando que está vendendo a vacina. Né? Então nós sabemos que a pandemia ela é um assunto que todo mundo tem razão. O comércio tem razão, porque não pode ficar fechado, porque são pais de famílias também que trabalham ali. Né? A gente sabe disso. Eu acho que a gente tem que chegar num denominador comum, a gente tem que ouvir mais as pessoas, principalmente ouvir o comerciante, que hoje uma das grandes indústrias que nós temos no município é o comércio. Então nós temos que, principalmente, contar até com a população. É um apelo para a população. Vamos fazer realmente o que é necessário, o que é emergencial.
Né? Nós sabemos também, o auxílio emergencial do governo vai acabar. Era R$600, passou para 300, daqui uns dias não vai ter nada, vão ter pessoas passando fome. Então, até falando sobre isso, Yasmin, nós temos alguns projetos de desenvolvimento econômico do município, que hoje a renda per capita do município, a renda familiar, é menos de mais de 30% dos moradores, é menos de meio salário mínimo. Então nós temos que ter, não sei se vai ter esse ponto específico aí, sim, mas nós temos essas propostas de desenvolver a economia do município, mas sem falar com hipocrisia, né? Sem falar de trazer a Fiat para cá, eu já vi gente falando, é pé no chão, é fazer aquilo que é possível e que mate a fome das pessoas. Sim, o senhor citou aí matar a fome. Então, assistência social. Aqui em Igarapé tem uma população em situação de rua, tem, né, acredito, na cidade inteira, mas principalmente na região central, na praça, tem aquele grupo de pessoas ali. Então, o que fazer para mudar a realidade dessas pessoas para melhor? Eu acho que ali tem que ter um trabalho de intervenção contínuo do serviço de saúde e de assistência social. Nós temos uma proposta até de atendimento em loco para essas pessoas com a questão da saúde. E também, por que eu estou dizendo um trabalho contínuo? Porque hoje nós temos um albergue no município. Nós temos uma entidade filantrópica que presta esse serviço de albergue, né? Essas pessoas que quiserem dormir, se alimentar. Inclusive, graças a Deus, enquanto eu estive presidente da Câmara, né? A gente tinha um carro lá que a gente acabou conseguindo doar para essa entidade justamente para recolher essas pessoas, para levar ao médico. Então, a gente tem que intensificar esse trabalho de visita a essas pessoas, porque muitas delas têm residência aqui na cidade, a família mora aqui na cidade. Então, eu acho que entendê-los como seres humanos, entendê-los como pessoas que têm condição de ser reinserida na sociedade e fazer esse trabalho. Não é ir lá um dia e simplesmente preencher uma ficha e não voltar mais. Tem que ter insistência. Porque você acha que alguém escolhe ficar no meio da rua? Você acha que alguém escolhe ficar ali numa situação desumana? Essa pessoa tem um problema. A gente tem que entender isso. Ninguém vai escolher ficar sujo, passar fome, dormir ao relento. Essa pessoa, ela tem um problema. E ele tem que ser descoberto. Então essa questão desse sincronismo, a gente fala muito nisso, sabe, nessa gestão em conjunto. Eu pretendo, se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, eu quero uma reunião com todos os meus secretários, porque eu tenho que saber de todos os problemas e todos eles também têm que saber, porque às vezes o problema de um vai ser resolvido pelo outro. Né? O secretário municipal, ele não pode querer um holofote para ele. Ele é um servidor público. E, infelizmente, às vezes a gente vê isso. O secretário, às vezes, ele acha que ele é o dono da secretaria e que ele tem que trabalhar para ele aparecer. Quem tem que aparecer é o serviço dele. Sim, agora mudando um pouco de assunto, o trânsito e o transporte público. Primeiro, como melhorar a mobilidade urbana em Igarapé, que hoje é um dos temas que tem sempre movimentado as redes sociais. Yasmin e todos que nos acompanham, eu sempre brinco que a nossa rotatória ali, né, no horário de pico, Igarapé, viu gente, já tem horário de pico, a nossa rotatória no horário de pico, para ficar igual a Índia, está precisando só dos tuk-tuk e dos elefantes. Então, mobilidade urbana. Já tem um estudo que foi realizado em 2011, até já conversei muito com a pessoa que viabilizou esse estudo, que não foi colocado em prática. Então, infelizmente, como o nosso centro da cidade ele não foi planejado, a gente tem muito problema de mobilidade. Agora, gente, o que eu queria dizer para vocês, eu e o Caio, nós temos certeza que não existe uma varinha de condão para a gente chegar lá na prefeitura dia 1º de janeiro e pincelar tudo e resolver tudo. Só que uma coisa que nós não vamos fazer é nos omitir. Nós vamos ter coragem para tomar decisões. Então nós sabemos que o problema do trânsito em Igarapé tem que resolver o sentido de algumas ruas, né? A questão do estacionamento rotativo tem que ser melhorado. Do jeito que está, ele não pode ficar. Inclusive eu e o Caio fomos os únicos vereadores que votamos contra a aprovação do rotativo. Não porque a gente não concordava, é pelo molde que ele foi colocado. Tá? Nós também vamos investir no que a gente puder para terminar a obra do Córrego Fundo.
que a gente sabe que aquela obra ali hoje, ela resolve no mínimo 50% do problema da mobilidade urbana dentro da cidade. A gente sabe que hoje, para ela ser concluída até na marginal da BR, vai gastar em torno de 30 milhões de reais. E a gente sabe que o município, se for depender dos recursos próprios, não consegue fazer nunca. Mas a gente já tem planejado opções de arrecadar esse recurso para a gente conseguir fazer essa obra. Sim, então na sua gestão o rotativo seria tirado? Ele seria readaptado. Não vou falar que vou tirar, porque a minha intenção é chamar os comerciantes para uma conversa, para saber o que o rotativo implicou na vida deles, porque eu imagino que, além do cidadão, que eu votei, um dos motivos de eu ter votado contra, porque eu não acho justo, hoje o cidadão já está esgotado de pagar encargos e impostos. E você pagar para parar seu carro no meio da rua, e Igarapé ainda tem outras alternativas. Vou citar um exemplo para vocês. O tempo permite, Yasmin? Foi feito um estudo em 2011, Avenida Professor Clóvis Salgado. Hoje nós temos a Avenida João Rosa, que é sentido único, sentido centro. Se nós colocarmos a Clóvis Salgado só sentido bairro, da rotatória até no Córrego Fundo, e nós criarmos vagas de 45 graus ali, a gente cria 250 vagas de estacionamento. Paga um rotativo em pontos estratégicos, não precisa ser igual está hoje. Hoje o rotativo se estendeu demais. O rotativo custa 20 mil reais, gente, o aplicativo. O município não... Circular nas cidades da região, pessoas precisam sair daqui para trabalhar. Como melhorar o transporte público? Hoje eu vejo, gente, né, como eu disse aqui no início, eu sou morador do bairro Resplendor, eu moro em Igarapé dos meus 44 anos a 43 anos e alguns meses, estudei na escola pública, utilizo o transporte público, utilizo a saúde pública, então eu sinto na pele o que todo mundo sente. Porque às vezes quem fica só no ar-condicionado, ele não sabe o que o povo está passando. O nosso ônibus, por exemplo, que atende o Resplendor, a gente chama de Via Tudo. E quem usa o do Resplendor, quem usa o da Pousada, do Novo Igarapé, sabe o que eu estou dizendo. O Via Tudo é porque ele passa em todos os lugares possíveis antes de pegar a BR para Belo Horizonte. Esse ônibus gasta do Resplendor até chegar no Paropeba, lá em Bicas, ele gasta 45 minutos. Ele gasta mais tempo do que ele gasta de Bicas até no Eldorado. Então a nossa intenção, eu falo que nós temos aqui em Igarapé, infelizmente, 2 cânceres, que é a Copasa e essa empresa de ônibus intermunicipal. A intramunicipal a gente tem menos problemas. Então nós temos algumas propostas, e a principal delas, nós vamos construir um terminal integração, onde os ônibus que vão sair para Betim, Eldorado e Belo Horizonte vão sair do terminal, e vai ter uma interligação entre todos os bairros e o terminal. Porque aquela pessoa que mora num bairro específico, ele não vai ficar passeando a cidade inteira para chegar em casa. Do terminal ele pega o ônibus para a casa dele. Tá? É uma das nossas intenções. É possível fazer. De onde viria esse recurso? Parceria público-privado. Hoje isso é possível fazer sem tirar dinheiro dos cofres públicos. A prefeitura tem terreno bem localizado para isso. Então é uma ideia que a gente pensa muito nela, porque é inadmissível um pai de família que trabalha em Belo Horizonte e fica 6 horas por dia dentro do ônibus. Ele fica quase mais tempo dentro do ônibus do que na empresa trabalhando. Então, a gente, como eu disse para vocês aqui, talvez quem não usa o transporte público não sabe o que eu estou dizendo. Né? E a gente fala sem demagogia. Entra dentro do ônibus um dia no Resplendor e vai para Belo Horizonte para vocês entenderem o que eu estou falando. Entra no ônibus lá no bairro São Francisco e vai para o Eldorado, vocês vão ver o que eu estou falando. Sim, e tem a estrutura da rodoviária, inclusive. No seu plano de governo, teria alguma forma de estar utilizando melhor aquele espaço? Olha, Yasmin e todos que nos assistem, aquele espaço ali, para esse projeto nosso, ele não é o ideal. Porque você imagina, por exemplo, quem mora do outro lado da BR e tivesse indo para Belo Horizonte ou Betim ou Eldorado, ele teria que perder esse tempo todo até chegar lá. Quem mora do lado de lá já vai ter que vir para cá de qualquer jeito. Então a nossa ideia é num ponto aqui próximo da passarela, a prefeitura tem um terreno ali de 10 mil metros quadrados, e a nossa ideia para aquele espaço, nós temos 2 propostas que dá para encaixar ali. A gente já tem algumas conversas adiantadas com o Corpo de Bombeiro, né? É instalar naquele ponto ali uma unidade do Corpo de Bombeiro em parceria com a prefeitura, e outra proposta para aquele local ali, a gente vai tentar criar ali um mini SEASA. Porque o que acontece no nosso município hoje?
os produtores rurais aqui, eles pegam o seu produto e vai vendê-lo no Ceasa. O comerciante aqui de Igarapé sai de Igarapé e vai lá no Ceasa comprar para trazer para cá de novo. E a gente sabe que uma grande indústria que nós temos no município hoje é a agricultura. Então, essa ideia de fazer esse mini Ceasa aqui é principalmente para atender esse agricultor que paga transporte para ir para o Ceasa, que gasta óleo diesel, e atender o comerciante daqui. E com isso, o cidadão vai ser beneficiado. Porque se a gente tirar do custo do alimento, né, que vai para o Ceasa, que volta para cá, isso vai chegar na mesa do cidadão mais barato, com certeza. Sim, ok. Agora falando de saneamento básico, asfaltamento e Copasa. O senhor esteve aí na Câmara Municipal e existe, né, um contrato com a Copasa que já se arrasta há anos e que, segundo o município, não permite nem cobrar da companhia e por isso tem tantas pessoas que ainda sofrem com essa estrutura. Como melhorar isso? Como resolver esse problema com a Copasa? Yasmin, permite. O que acontece? Em 98, a Prefeitura assinou essa concessão com a Copasa de 30 anos. Cancelou no final de 2000, deixaram o município aí sem nada definido durante um período. Em 2001, o atual prefeito, o senhor Oswaldo Cândido Queiroz, assinou um novo contrato, que vai até 2031. Só que nós não somos obrigados a esperar até 2031. Então a nossa proposta é chamar a Copasa para uma conversa com o Ministério Público. Inclusive eu e o Caio já encaminhamos vários documentos para o Ministério Público pedindo isso. Então é chamar a Copasa para conversa, para refazer esse contrato. Nós vamos criar um contrato com metas. Porque esse contrato que está aí, ele não foi estabelecido metas. Então por que se fala que não pode exigir da Copasa? Porque como não tem metas estabelecidas, a Copasa pode deixar para fazer tudo em 2031, que ela vai cumprir o contrato. Então a nossa ideia é chamar a Copasa para colocar metas. Bairro tal até o ano tal, bairro tal até o ano tal. Enquanto não tiver rede de esgoto, a Copasa tem que ser responsável pelo esvaziamento das fossas. Tá? Então, tem solução, só que tem que ter coragem. Outro ponto que você falou foi... saneamento básico. Saneamento básico, né, que a gente acabou de falar, e pavimentação. Como eu disse aqui anteriormente, nós temos no município hoje 150 quilômetros de rua sem pavimentação. Isso é um absurdo. Eu vou citar o meu exemplo. Eu moro na mesma rua há 43 anos. Desses 43, eu vivi 33 anos na poeira e no barro. Quando foi em 2007, fizeram um calçamento lá para nós. Não era um calçamento de boa qualidade, aquele calçamento pé de moleque. Mas atendeu a gente ali. Para quem estava na poeira, no barro, atendeu. Quando foi em 2012, né? Na verdade, no final de 2008, o prefeito daquela época já foi lá no Resplendor e passou asfalto por cima da rua Pouso Alegre, por cima da rua Sabará e em outros bairros. Quando foi em 2012, vocês vão entender onde eu quero chegar. Quando foi em 2012, o prefeito da época também recapeou o Resplendor todo de asfalto. E outros bairros, como Cidade Nova e tal. Não estou dizendo que não tem que ser feito. Primeiro que o calçamento é ecologicamente correto. Agora, eu queria perguntar aqui, quem conhece o bairro Candelária, quem conhece o bairro Nova Esperança, o bairro Sumaré, o bairro São Mateus? O bairro São Mateus é da década de 50. Ele era bairro de São Mateus antes de Igarapé emancipar. Ele era bairro de Mateus Leme antes de Igarapé emancipar. Eu desafio quem conhece o bairro Santa Ana, o bairro Santa Rosa, que tem pessoas lá vivendo em situações indignas de ser humano. Aí não é justo eu usar recurso público para recapear um calçamento, enquanto eu tenho pessoas que estão lá sofrendo na poeira e no barro. E eu estou dizendo isso aqui com muita tranquilidade. Porque hoje, 1 quilômetro de asfalto custa aproximadamente R$1 milhão. Com R$1 milhão eu faço aproximadamente 6 quilômetros de calçamento de boa qualidade. Se for fazer o pé de moleque, dá para fazer 10. Então, lembra que eu falei que o nosso governo é governar para quem precisa? Vou citar um exemplo. Lá no bairro Recanto, foram lá e asfaltaram a rua do meu amigo Fred, que é um ecologista nato no município. Eu vou falar isso aqui com tranquilidade, porque eu sei que as pessoas da rua talvez vão me criticar.
Mas a rua dele foi super atendida, ela está um tapete. Mas o mesmo recurso que gastou naquela rua, dava para ter calçado o bairro todo. E o bairro lá é um bairro de chácaras. O calçamento num bairro de chácaras, ele deixa o bairro mais harmonioso. Ele deixa o bairro com aquela característica de chacreamento. E atenderia todas as pessoas. Mas optaram por asfaltar uma rua só. Então eu não concordo com isso. Governar para quem precisa. Vamos atender primeiro quem está numa situação ruim. Quem está numa situação boa, pode esperar mais um pouquinho. Lembra da analogia que eu fiz aqui com os 3 filhos? Eu não posso dar tudo para um filho só. Eu tenho que tratar todo mundo igual. Né? Nós temos mais de 43 mil habitantes na cidade. E nós temos aqui, infelizmente, tudo centralizado para um grupo de pessoas específico. Né? A gente tem que lembrar, será que eu vou optar para fazer o asfalto por causa de número de pessoas, por causa de voto? Ou eu vou analisar quem mais precisa? Ou porque lá no bairro São Mateus só tem 300 pessoas? Ou porque lá no Santa Rosa só tem 100 eleitores? Né? Ou porque lá no Vivenda Santa Mônica, inclusive é um bairro que eu elogio muitas pessoas que moram lá é calçamento. Com a maioria das pessoas, se você falar de asfalto lá, eles brigam. Porque eles têm essa consciência ambiental. E têm uma consciência até de humanização. Porque eu não posso pensar só no meu umbigo. Eu não posso fazer uma gestão pública, gente, só para garantir a reeleição. Eu não posso fazer uma gestão para 4 anos. Eu tenho que pensar ao longo, eu tenho que deixar um legado para o município. E sabe o que nós recebemos das administrações anteriores? Um município todo desorganizado, que aprovaram um monte de loteamento irregular, aprovaram loteamento sem urbanização, e hoje fica um município difícil de se administrar. Sim, o senhor citou aí o Vivenda Santa Mônica, e existem outras regiões que são de sítio. E isso me faz lembrar muito da segurança pública, que é uma questão que a gente traz muito no portal Republicação. É um dever do Estado, mas o município pode correr atrás para estar ajudando mais essa população? Pode, muito. Olha só, Yasmin e todos que nos assistem, eu vou tentar elaborar aqui uma ideia para a gente chegar numa conclusão mais rápida. Quando a gente fala de segurança pública, nós não podemos pensar só na repressão que a Polícia Militar faz. Como você disse aí, Polícia Militar é responsabilidade do Estado. E um município igual o nosso, nós não podemos ficar ocupando o lugar do Estado. Porque o município é um município de poucos recursos. Quanto mais eu ocupar o lugar do Estado, mais eu deixo o Estado tranquilo e mais prejudico as ações do município. Então o que nós temos que fazer? Trabalhar em conjunto com a Polícia Militar para que a gente seja melhor atendido por eles. Tá? Na gestão atual teve uma iniciativa boa, que foi o Olho Vivo, só que infelizmente não funciona. Inclusive, tinha até que tomar cuidado para falar isso aqui, mas não funciona. Criaram a ideia, mas não funciona. Então é uma ideia que tem que ser melhorada, ela tem que funcionar. Inclusive eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o nosso tempo é curto, mas quem quiser me procurar nas minhas redes sociais depois aí, eu posso dar essas explicações, porque tem gente aí usando o Olho Vivo para fazer um AUE aí, e ele não está funcionando. Tá? E os detalhes eu falo depois aí. Então olha só, mas o que eu mais preocupo com a questão da segurança pública, sendo professor, é entendendo que nós temos que investir na base. Como eu disse para você, hoje todas as nossas ferramentas sociais, culturais e educativas estão no centro. Então a nossa intenção é levar isso para os bairros. Porque aquela criança, aquele jovem que está ocioso no bairro, se ele não tiver uma atividade ali educativa para a formação do seu caráter, amanhã ou depois, ele pode ser a pessoa que vai estar envolvida com o tráfico de drogas, ele vai ser uma pessoa que não vai saber respeitar o seu vizinho. Isso é segurança pública também, tá? Sim, e também a geração de emprego e renda tem a ver com isso. Igarapé é uma cidade que tem estrutura, então como atrair mais empresas para o município? Muito boa pergunta. Eu vou falar dois tópicos dentro do nosso eixo de desenvolvimento econômico. Primeiro que nós temos que fazer no município para atrair novos empreendedores é fazer que a nossa cidade seja uma cidade favorável e agradável para o negócio. Eu não posso hoje, por exemplo, hoje nós temos aqui uma grande indústria também no município, que é a construção civil. Com esse programa do Minha Casa Minha Vida, a construção civil no município, ela se tornou uma grande indústria. Porque ela fomenta o comércio de material de construção, ela dá emprego para vários profissionais, ela faz o comércio do município girar. Só que é inadmissível um construtor que leva um projeto de uma casa de 50 metros quadrados na prefeitura
e demora 3 meses para esse projeto ser aprovado. Eu tenho conversado muito com os construtores que já estão deixando de construir aqui para ir para outro município. Não estou dizendo que a prefeitura tem que aprovar o projeto de qualquer jeito, mas tem que dar dinamismo nessa situação. Porque enquanto o construtor está com o projeto dele parado, a obra dele não iniciou. Se a obra dele não iniciou, ele não vende. Se ele não vende, ele não constrói outra. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é desburocratizar essa questão do município para atrair novos empreendimentos. Hoje nós não temos um parque industrial no município organizado. Hoje nós temos indústrias pulverizadas em todos os locais do município. E o município de Igarapé hoje ele tem 208 imóveis institucionais sem construção. Então por que não fazer algumas permutas e centralizar um parque industrial e tornar isso atrativo para o empreendedor? E oferecer ali 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados. A gente já tem algumas pessoas que estão engatilhadas com a gente para vir para cá e precisa disso, da doação de um local. Outro ponto também que eu gostaria de falar sobre esse tema é um programa que também nós vamos colocar aqui para funcionar, que nós vamos chamar de Fundo Municipal do Empreendedor. Isso já acontece, também não é um coelho que nós estamos tirando da cartola. No Nordeste, no Norte, já tem muitos municípios trabalhando com esse programa. O que é esse programa? Hoje o município, ele compra, ele licita entre produtos e serviços uma média de 30 milhões de reais por ano. O que esse programa nosso vai fazer? Isso através de lei. Toda vez que uma empresa ganhar uma licitação, 1% desse valor que ela ganhou, ela vai ter que depositar na conta desse fundo. Se nós estamos falando que o município arrecada, que o município gasta em média 30 milhões por ano com compras, 1% equivale a 300 mil reais. Para que vai servir esses 300 mil reais? Vamos supor que tem uma dona de casa que quer montar um salão de beleza. Ela vai buscar lá nesse fundo o recurso, o empréstimo para fazer o investimento dela. Por que a gente está fazendo isso? Por que a pessoa não pega dinheiro no banco? Porque banco só empresta dinheiro para rico, gente. Se a pessoa for pegar dinheiro emprestado no banco hoje, o banco pede tanta garantia que a pessoa que não tem condição e quem quer iniciar o seu negócio, não é porque está numa situação muito favorável. Talvez está desempregado, talvez a pessoa desenvolveu uma boa habilidade profissional, ela quer montar uma lanchonete, ela quer montar um salão de beleza. Então esse Fundo Municipal do Empreendedor, isso não vai ser também por camaradagem, eu não posso emprestar para aquele meu amigo, para quem votou em mim, vai ser feito através de edital, onde nós vamos selecionar as pessoas com muito menos burocracia. Essas pessoas vão pagar isso com um juro aí, equivalente à correção inflacionária, porque no ano seguinte nós vamos ter novamente mais 300 mil. Com o que as pessoas forem pagando, nós vamos ter um fundo de 600 mil. Então isso vai fazer o movimento da cidade, fomentar a nossa economia. Sim, ok. Agora, mudando de assunto aqui, porque tem um público que segue bastante aí o portal Republicação, que são os protetores de animais, e é uma causa que vem ganhando destaque nacional e internacional. Então, no seu plano de governo, tem alguma questão que pode dar um apoio para essa área, para evitar esses maus tratos? Ótima pergunta. Vocês estão muito bem aí no roteiro, viu, gente? Abrangendo aí todos os assuntos. Obrigada. Graças a Deus, aí, enquanto vereador, nesses quase 4 anos, a gente aproximou muito dessa causa, né? Inclusive eu fiz uma live sobre os animais do município, e o Madruga, que é um cachorro que a gente adotou de rua, que está lá na casa da minha mãe, lá em casa, participou até da live com a gente. Mas a gente tem muita conversa aí com o Conselho Municipal de Defesa ao Animal, nós temos uma conversa com as ONGs que lutam, né, por esse propósito. Até mando um abraço aqui para o pessoal da Amigo Feliz, e o outro pessoal é da ASPAI, exatamente. Inclusive, a vice-presidente do Conselho Municipal é da ASPAI, na presidente, na verdade, Thaís. Ela participou dessa live com a gente. Então, a gente tem algumas propostas, né? Uma delas é investir na questão da castração, porque a forma mais eficiente de se evitar esse aumento da população de animais de rua é a castração. E muitas vezes hoje, quem tem um animal não tem condição de pagar a castração. O animal que está na rua já não tem dono. Então a gente tem uma ideia de trazer parcerias com as clínicas ou conseguir o castramóvel para que a gente consiga fazer essas castrações em loco,
Porque não adianta também fazer aqui um mutirão de castração aqui no centro, que a pessoa vem ali e fica 10 horas na fila, né? Então a ideia é, através aí do pessoal da zoonose, regionalizar esses animais para que em loco a gente consiga atender. Tá? E outras atividades também, como aí o banco de ração, porque a gente sabe que hoje as meninas aí que estão à frente das ONGs, elas tiram recursos do próprio bolso para alimentar esses animais. Tá? Então a gente tem essas ideias aí. Ok, professor Wellington, nós estamos chegando ao fim da nossa live. Já estamos com 44 minutos. Então, nesse final, gostaria que o senhor falasse o que te diferencia dos outros candidatos. Muito bem. Falar da gente mesmo é difícil, né? Mas graças a Deus, a gente tem vindo aí recebendo muito apoio da população de Igarapé. Eu e o Caio estamos muito confiantes. A gente sabe que a gente tem que continuar trabalhando muito. A gente não consegue visitar, né? Nós temos mais de 11 mil residências no município. A gente não consegue ir na casa de todo mundo. Mas a gente está fazendo o possível para levar o nosso plano de governo a todos. Então eu acho que o que nos diferencia, 2 pontos principais. Nós não estamos recebendo dinheiro de fundo partidário para fazer campanha. Nós não vamos receber dinheiro de empresário para fazer campanha. Que muitas vezes as administrações, elas ficam comprometidas porque tem que pagar vários favores. Eu acho que um outro diferencial é a composição da nossa chapa de prefeito e vice. Nós tentamos juntar, somar. O Caio tinha intenção de ser candidato a prefeito como eu. O Caio não abandonou o sonho dele. Ele somou o sonho dele junto com o nosso em prol do município de Igarapé. Então, uma das grandes diferenças, nós não tivemos vaidade. Tá? Então, a nossa proposta é fazer uma administração para quem precisa. E para isso não tem que ter vaidade. Então, fica aqui, né, o meu agradecimento imenso. Eu sei também que muitas pessoas estão com 14 na cabeça e no coração e não pode declarar, porque nós temos uma cultura política aqui no município de perseguição. A cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, e infelizmente ainda tem essa cultura. Então eu agradeço imensamente todas as pessoas que estão nos apoiando e todas as pessoas que não podem declarar o apoio, porque tem receio dessas questões de perseguição. Então eu acho que o diferencial, Yasmin e todos que nos assistem, a nossa campanha e a nossa administração, ela vai ser feita para o povo de Igarapé. Ela não está sendo feita pensando na nossa comodidade. Falo aqui também para todos os meus amigos servidores públicos. Eu sou servidor público municipal há 20 anos. Já fui perseguido, já fui dispensado quando cancelou o concurso que eu sou efetivo, depois eu fui reempossado, né? Eu fui perseguido por defender um grupo político, né, que hoje até esperava que estivesse me apoiando, e infelizmente não está, mas eu tenho a nossa proposta que vai ser mantida. Então, o nosso diferencial, eu acho que está pelo contato que nós temos com as pessoas. Por eu e o Caio, como vereadores, nós estamos atualizados com a administração municipal. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Nós estamos vivendo a realidade do município. Eu acho que é a mesma coisa. Vou te citar um exemplo. Você pode ser minha grande amiga, mas se você não tiver carteira de habilitação, eu não vou deixar você dirigir meu carro. Então eu não posso colocar o município na mão de uma pessoa que não está qualificada para administrar, que não está atualizada com a administração pública. Então eu peço, né, a todos que estão nos assistindo e aqueles que não estão assistindo, que vocês levem o recado até eles. Vamos apostar na diferença, né? Vamos dar oportunidade para uma nova administração. Eu vou citar um exemplo aqui da minha professora Anunciação, dava aula de desenho geométrico para mim na 6ª série, que já fazem 32 anos, e ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Um belo dia ela pediu para a gente fazer um desenho lá, um desenho geométrico, e eu fazia e mostrava para ela e falava assim: professora, tá certo? Ela: não, Wellington, tá errado. Aí eu fui lá e apaguei, risquei de novo. Aí ela falou comigo: Wellington, tá certo? Eu falei: não, Wellington, tá errado. Apaguei de novo e fiz isso N vezes. Teve um momento que a Ação falou comigo assim: um abraço, viu, São, se você estiver nos assistindo. Ela falou: Wellington, enquanto você não parar de riscar em cima do mesmo lugar que você está apagando, você nunca vai acertar. Né? O Padre Fábio de Mello tem uma música que fala isso, né? Muda de página. Então eu queria pedir isso para vocês. Vamos mudar a página da política de Igarapé.
Vamos dar oportunidade para quem tem vontade de renovar e condições para renovar, para quem conhece a realidade do nosso município. Ok. Pessoal, muito obrigada pela audiência, a todos que acompanharam, uma boa noite e até a próxima. Boa noite, gente. Muito obrigado, viu?